Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nessa semana a gente vai falar mais um pouco sobre a história de Moisés. Semana passada a gente falou sobre os 10 mandamentos e sobre as placas. E eu contei pra vocês que Moisés quebrou aquelas placas que ele tinha feito. Então, depois que isso aconteceu, ele precisou subir no monte de novo e fazer novas placas com as leis que a gente aprendeu semana passada. Passada essa reconciliação com o povo, eles de novo começaram a reclamar. Porque, como eu disse, a história de Moisés ela é uma novela em que as pessoas elas só reclamam com Deus, reclamam com Moisés e de tudo que está acontecendo. Eles são realmente muito reclamões, muito teimosos. E o povo começou a reclamar porque estava começando a faltar carne. Na verdade, eles não estavam comendo carne, né? E eles começaram a ficar, dizem eles que começaram a ficar enjoados de comer somente maná. Que era uma comida que caía do céu, e a gente falou bastante sobre isso no começo da história de Moisés no deserto e do povo de Israel. Então, Deus ouviu, né, o pedido de Moisés pelo povo, que o povo começou a reclamar muito. Só que Moisés ele ficou muito sobrecarregado e ele ficou muito chateado com Deus, se abriu com Deus, falou assim: Deus, olha, esse povo é seu, eu não tô cansado de ficar cuidando desse povo, que eles são muito complicados, eles são muito difíceis de se lidar. Deus, né, tentou acalmar um pouco Moisés, porque o Moisés era um cara, assim, bem humilde, só que ele não aguentava muita pressão das pessoas o tempo inteiro. Pensa, o tempo inteiro as pessoas criticando o trabalho dele. Ele era a única pessoa que comandava daquele povo e resolvia todos os pepinos que acontecia por ali. Então ele tava bem estressado e bem cansado. Deus foi, né, e trouxe codornas. Mandou codornas para essas pessoas comerem. E eles comeram codorna por um tempão. Assim, ai, sem toque de carne aí. E parem de reclamar um pouco. E aí passou esse episódio, né, que o povo reclamando de novo. E aí os irmãos de Moisés, que é Miriam e o Arão, eles começaram a sentir uma certa inveja de Moisés. Sobretudo Miriam. Porque Arão até que ele, ajudava bastante Moisés em algumas situações. Só que Miriam não. E ela começou a criticar: por que só Moisés tem que falar com Deus? Por que só Moisés ele é o escolhido para falar com Deus? Por que mais pessoas não podem falar com Deus e não sei o que? Ela começou a criticar isso. E Deus ficou muito irado, porque, Moisés, ele era o único realmente que conversava com Deus. E Deus o amava muito. Deus permitiu que Moisés visse ele face a face, sabe? Então, assim, era bem complicado isso que acontecia. E eles estavam começando a meio que sentir inveja e cobiçar, né? E isso era um pecado, né? Porque já tinha as leis. Então, Deus, muito irado, falou para os 3 irmãos irem até a tenda sagrada, que eles tinham uma tenda que foi construída, tudo. Eles foram para essa tenda sagrada e lá Deus conversou com eles e falou para Miriam que o que ela estava fazendo, o comentário que ela estava fazendo era algo muito terrível, porque Moisés era muito amado por ele e tudo. E Deus, assim, descascou, né, uma super bronca em Miriam e deixou ela com uma doença na pele, como forma de castigo. Ela ficou com a pele como se fosse esbranquiçada, assim, era uma doença na pele, mas isso só Miriam. Porque eu acredito que ela foi a que mais sentiu inveja, assim, que mais se rebelou, e Arão só foi junto, assim, porque ele era aquele Maria vai com as outras. E aí Moisés, ele foi e, né, Arão pediu para que Moisés conversasse com Deus para que a Miriam não ficasse desse jeito. E aí Deus conversou, Deus, né, acabou conversando com Moisés e Moisés pediu para Deus que curasse Miriam, e ela ficou com essa doença na pele por 7 dias.
E, assim, isso nos mostra uma história super interessante de que pra gente não realmente invejar as coisas das pessoas, porque isso é uma atitude muito ruim. E, assim, não tinha motivos nenhum pra Miriam, sendo irmã de Moisés, sentir inveja dele. Até porque o trabalho de Moisés era um trabalho tão difícil que, assim, não dava nem pra sentir uma certa inveja. Na verdade, era pra sentir pena do coitado do Moisés, porque ele trabalhava muito, o povo era muito complicado. E era uma super responsabilidade, né, de ele ter que ir falar com Deus todas as vezes que as coisas aconteciam. Então, agora a gente vai começar um pouquinho sobre a saga Indo à Terra Prometida. Essas foram as principais problemas que aconteceu com o povo de Israel. Assim, não sei se eu acabei contando em ordem cronológica, mas isso foi o que aconteceu. Assim, de principais problemas e complicações que teve no povo. Que a gente vai encontrar na Bíblia, assim, como problemas. Eu tenho certeza que deve ter tido vários outros. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre os espiões que foram convocados, né? Se eu não me engano, foram 12 homens que foram convocados para ir, algo assim. Mas foram convocados homens, espiões, para espionar a Terra Prometida. Então, assim, eles já sabiam onde era essa terra, só que demorou para eles conseguirem adentrar essa terra, porque, né, eles tinham que invadir. Então, foram convocados algumas pessoas específicas para chegar até essa terra e ver se aquela terra realmente era boa. Então, eles escolheram um homem de cada tribo. Eu não sei dizer exatamente a quantidade de números, mas eu acredito que pode ser que tenha ido até um pouquinho mais. Em torno de 12 ou 7 ou algo assim. Mas eu acho que foi 12 porque as tribos eram divididas na base dos filhos de Jacó. Então, tipo, tinha a tribo de Efraim, de várias tribos. Tipo, a tribo de Benjamim, a tribo de José era dividida em duas. Então, provavelmente, era em torno de 12 a 13 homens, mais ou menos, que foram ver essa terra prometida. E aí eles escolheram os homens mais valentes de cada tribo, tudo, e eles foram e espionaram essa terra de Canaã, que seria a terra deles. E aí eles viram aquela terra e encontraram os povos que viviam lá. E a maioria das pessoas que foram, elas falaram assim: não, gente, olha, não vai dar certo, é um povo muito forte, tem gigantes lá, vai ser muito difícil a gente conseguir derrotar esse povo, não vai ser nada fácil. E assim, é uma terra boa, só que eu acho que não é tudo isso, porque, sabe, muito incrédulo já. Então a maioria deles já estavam incrédulos, só que teve 2 deles que tinham muita fé e enxergaram naquela terra o que Deus queria que os outros também tivessem enxergado, que foi a riqueza daquela terra. Eles viram, não, realmente vai ser muito difícil, só que a gente sabe que Deus vai estar, né, o Deus dos exércitos vai estar com a gente e a gente vai conseguir lutar, porque assim, se Deus falou que ia dar pra eles a terra, Deus ia dar pra eles a terra. Então, era só pra ver se a terra realmente era boa. E aí, quando eles chegaram, eles nem olharam pra terra, eles olharam pras pessoas, pras armas, pro quanto a terra era, pra quanto o povo era forte. Sendo que era pra eles verem a terra em si, se a terra era produtiva ou não. E somente 2 deles vieram com um pensamento positivo. Um pensamento assim, tipo, não, a gente vai conseguir, a gente vai entrar nessa terra e vai dar tudo certo, porque Deus vai estar do nosso lado. E realmente, gente, a terra era maravilhosa. A terra tinha muitas riquezas, assim. Tinha um solo fértil, tinha rios muito bons, tinha um espaço muito bom pra abrigar toda aquela gente. Então, seria uma terra maravilhosa. E os 2 únicos que conseguiram olhar para aquela terra com olhos diferentes foi Caleb e Oséias. Só que depois desse Oséias, ele vai ter um nome diferente, né? A gente vai ver que depois que Moisés morrer, quem vai liderar vai ser esse tal desse Oséias, só que ele vai ter um nome diferente. A gente vai vou contar pra vocês um pouco mais pra frente, mas por enquanto ele se chama Oséias. Então, eles vão agora, a partir daqui, começar
a se ajeitarem para conquistar a terra prometida. Então eles vão começar a pensar em batalhas, em planos de batalhas para poder ir conquistar essas terras que Deus prometeu a eles. E a gente vai ver isso mais pra frente, com uma nova história, agora focada na conquista da terra prometida. E vai ser muito interessante, tem muitos personagens legais, corajosos, que a gente tem que aprender com tudo isso. Então, gente, o que eu quero passar pra vocês essa semana como lição daquilo que a gente aprendeu, né, da continuação dessa história, é que a gente precisa enxergar as coisas com o olhar de Deus. Como que eu quero te dizer pra vocês? Muitas vezes a gente olha as coisas, Deus nos promete coisas, nos promete que a gente vai ter uma vida melhor, que a gente vai ter determinadas coisas em situações. E a gente acaba olhando para aquilo como se não fosse dar certo, sabe? A gente acaba olhando as coisas com um olhar pessimista e bem incrédulo, sabe? A gente olha muito para os problemas e esquece que Deus está no controle da situação e que se Ele falou que a gente vai conseguir, é porque a gente vai conseguir. E a gente só precisa ser forte e corajoso. E a gente vai falar bastante sobre essa frase, seja forte e corajoso, porque durante toda essa caminhada do povo, a conquista da terra prometida, a gente vai ver que eles vão precisar ser muito fortes e muito corajosos em vários momentos, porque não vai ser uma luta fácil, só que se Deus falou que eles iam conseguir, eles iam realmente conseguir. E isso a gente pode aplicar para nossa vida, porque se Deus fala que a gente vai conseguir alguma coisa, que a gente vai chegar no lugar que Ele planejou pra gente chegar, a gente não pode duvidar disso. A gente tem que olhar com olhos esperançosos, com um pensamento positivo e ser forte e corajoso para conseguir lidar com todos os problemas que vai vir para nos desviar do nosso foco. Porque vai ter muitos problemas, vai ter muitas pessoas que vão falar para vocês em vários momentos que vocês não são capazes, que vocês não são fortes, mas vocês são fortes e vocês são capazes. E vão precisar ser em muitos momentos da vida de vocês fortes e corajosos para conseguir provar para muitas pessoas que Deus realmente está do lado daqueles que têm fé, daqueles que acreditam. Porque se a gente é muito forte, muito corajoso, a gente nunca vai deixar nossa fé ser abalada e a gente vai sempre lutar por aquilo que a gente acredita, que é aquilo que Deus prometeu pra gente. Porque se Ele diz que vai acontecer, independente de como irá acontecer. E a gente pode facilitar isso se a gente continuar confiando e se a gente continuar orando e buscando a Deus de todo o nosso coração. Muitas coisas podem ser facilitadas se a gente conseguir confiar, se a gente conseguir olhar para Deus com olhos diferentes, com uma mente mais aberta e com um coração mais puro, respeitando aquilo que Ele passou pra gente, respeitando as leis, sendo pessoas honradas, honrando as outras pessoas e, sobretudo, amando uns aos outros. E amando a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso, gente, toda essa história do povo de Moisés, ela é para nos fazer refletir em vários momentos que a gente não pode olhar para os problemas. A gente precisa enxergar as soluções através de Deus. Então, essa foi a palavra da semana, tá bom? A gente vai agora para as nossas atividades e eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, tá bom? E semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser essa conquista do povo de Israel, né, para a Terra Prometida. Então, até semana que vem, né, com essa nossa nova história e vamos para as nossas atividades, viu? Como atividade da semana, eu quero instigar um pouquinho a mente de vocês e o imaginário de vocês. Eu quero que vocês tentem imaginar como que seria essa Terra Prometida. Os espiões, eles chegaram lá e eles viram uma terra muito fértil, uma terra muito boa, com rios muito grandes, assim, com plantações, uma terra fértil, sabe, com bastante frutos, mas viram também um povo muito forte, um povo
muito bom de batalha, sabe? E viram também coisas não tão legais. E eu quero que vocês tentem imaginar como que é essa terra prometida, tentem focar em alguma coisa, criar na mente e imaginação de vocês como seria essa terra prometida e passar isso para um desenho. Tentem desenhar de uma forma assim, o que vier na cabeça de vocês com a palavra terra prometida e o que eu passei para vocês hoje de como que seria essa terra e tentando, né, trazer um olhar positivo, um olhar de uma coisa boa, não somente olhando para as coisas ruins que os outros espiões olharam, mas ter uma visão igual a de Oséias e igual a de Caleb, de uma terra fértil, de uma terra boa, de uma terra próspera dada por Deus. Então, essa foi a palavra da semana e a atividade da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E até semana que vem, viu, pessoal? Um beijo. Tchau!